noite, nem escuridão, pois o próprio Mestre ilumina Sião. Perto está o dia em que subirei, e no lar de paz eu morarei. Eu quero ir pra este lugar, Jerusalém. Está muito perto o dia que nós não vamos apenas falar, nós vamos entrar nesta cidade. Jerusalém, Jerusalém, cantai, cantai, ó Santa Grey. Hosana! As ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz. Morte e choro, nunca mais, nunca mais. Tristeza e dor. As
cidade é de ouro. Ele é o Salvador e eu posso De jaspe seu muro, além do rio azul. Morte e choro. De uma mãe que ama o filho é pedir a Deus. É difícil ver tamanha rebeldia destruindo um filho seu. A mãe não tem forças pra aprender um filho em casa. De com amigos e começa a criar asas. A mãe pede o sossego, o filho quer sair. Na cara de pau vê a mãe tão mal e sai pra divertir. O filho não converte o coração pra Deus. Na boca do povo acontece de novo, um filho se perdeu. A vida de uma mãe é difícil demais. O amor que a mãe tem ultrapassa o do pai. É barra pesada, a mãe mesmo em casa.
Eu tenho imenso prazer de saudar a todos em nome de Jesus. Vamos dar início a mais um culto de missões locais. Vamos ficar de pé, vamos falar com Deus através da oração. Louvamos ao Senhor pela presença de cada um de vocês em nossa igreja, aqueles que nos acompanham através da internet, também das web rádios que estão sendo aí transmitidos com o propósito também abençoar a sua vida. Vamos falar com Deus. Soberano Deus, Pai de bondade, Deus de infinitas misericórdias, é um privilégio adorar o Teu nome uma vez mais, bendizer a Ti, sermos abençoados de estar na Tua presença com a Sua noiva, reconhecendo as maravilhas que o Senhor tem feito na vida de cada um de nós. Nessa noite, ó Deus, temos como missão tratarmos, Senhor, sobre as missões locais, que cada um de nós, com as nossas contribuições, ajudemos a manutenção e a expansão da Sua obra. Abençoa as famílias que nos acompanham nos seus lares, não só em nossa nação, mas os outros países que também acompanham diariamente através das transmissões. Usa o ministrante da sua palavra, aqueles que vão compartilhar os louvores, que sejam instrumentos seus para adorar a Ti, Senhor, para transmitir a mensagem que precisamos ouvir. Fica à vontade em nosso meio. Passeia no meio do Teu povo, abençoando-nos, corrigindo-nos, consolando-nos, conforme a Tua santa vontade. É o que nós pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Poder se assentar, exaltando e glorificando a Deus. O grupo Adonai está com a oportunidade de louvar ao Senhor. Em seguida, o nosso presbítero Rafael Arcanjo estará trazendo a leitura devocional e, ao mesmo hora, agradecendo a Deus pela mesma. Também temos o prazer de saudar a todos em nome de Jesus. Os cantadores em harpa cristão de número 115 e 127. Eu quero trabalhar para meu Senhor, levando a palavra com amor. Quero eu cantar e orar, e ocupado eu quero estar, sim, na vinha do Senhor. Trabalhar e orar na seara. Sim, na vinha do Senhor. Eu quero cada dia trabalhar, escravos do pecado libertar, conduzi-los a Jesus, nosso guia, nossa luz. Sim, na vinha do Senhor. Seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar, e ocupado eu quero estar, sim, na vinha do Senhor. Eu quero ser obreiro de valor, confiando no poder do Salvador. Se quiseres trabalhar, acharás também lugar, sim, na vinha do Senhor. Trabalhar e orar na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar, e ocupado eu quero estar, sim, na vinha do Senhor. Seara e na vinha
O Senhor da cefa está chamando. Quem quer ir por mim a procurar? Almas que no mundo vão chorando, sem da salvação participar. Fala Deus, fala Deus, toca-me com brasas do altar. Fala Deus, fala Deus, sim, alegra atenda ao teu mandar. O profeta Deus se aproximando, considera-se um pecador, mas se o fogo santo queimando torna útil para seu Senhor. Fala Deus, fala Deus, toca-me com brasas do altar. Fala Deus, fala Deus, sim, alegra atenda ao teu mandar. Muitos são os que vão expirando, sem ter esperança de ver Deus. Vai depressa lhes anunciando que Jesus os leva para o céu. Fala Deus, fala Deus, toca-me com brasas do altar. Fala Deus, fala Deus, sim, alegra atenda ao teu mandar. Breve os trabalhos serão finos, bênçãos vão os servos desfrutar, e Jesus os saudará bem-vindo. Esta glória espero alcançar. Fala Deus, fala Deus, toca-me com brasas do altar. Fala Deus, fala Deus, sim, alegra atenda ao teu mandar. Fala Deus, fala Deus, toca-me com brasas do altar. Fala Deus, fala Deus, sim, alegra atenda ao teu mandar. Saúdo os irmãos, amigos e o que nos acompanha pela transmissão em nome do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, vamos ler na palavra do Senhor o Evangelho segundo escreveu João, capítulo 3. Evangelho de João, capítulo 3, a partir do versículo 1 é o versículo 12. Ninguém vai ao céu se não nascer de novo. Evangelho de João 3, do versículo 1 ao versículo 12. Assim diz a palavra do Senhor. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo
não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhas de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre de Israel e não sabes isso? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Que o Senhor aplique em nosso coração a sua palavra. Amém. Vamos orar. Pai, damos graça pela palavra lida, damos graça pela oportunidade que temos nessa noite de louvar, de engrandecer o teu nome. Pedimos em nome de Jesus, receba a nossa adoração, nosso louvor. Pai, fala também conosco nessa noite. Somos gratos porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, dando-nos livramento, ó Pai, restaurando vidas, curando, salvando, libertando, ó Pai, em nome de Jesus, somos gratos por todas as bênçãos e maravilhas. Pedimos também que abençoe, Pai, nossa cidade, abençoe o nosso país, nossas autoridades, sejam elas eclesiásticas, ó Pai, em todas as instâncias. Vem restaurar também nossa nação, ó Pai, vem libertar de toda a opressão maligna, ó Pai, vem salvar vidas, transformando e renovando. Em nome de Jesus, que damos graça pelos missionários, pela obra de missões que a tua igreja realiza nesse município, ó Pai, e também em todo o estado, ó Pai. Te pedimos e damos graça, porque até aqui o Senhor tem sido conosco. Olha se você ainda está perto. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, conceda sua graça e te dê paz. Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, conceda sua graça e te dê paz. Até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos
teus filhos, sua presença te acompanhe por trás gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos, sua presença te acompanhe por detrás e por diante, do teu lado e em ti, é contigo, e de dia e de noite, tua entrada e saída, do teu lado e o choro, é contigo, é contigo. Amém. O grupo Filhos do Rei saúda a todos em nome de Jesus.
para Jesus, parou de respirar, pra fazer você ressuscitar. Tudo bem, de carne você é, mas sua estrutura é a fé. Coração valente, você não pode parar. Amém. Santo é o nome de Jesus, aleluia. O nosso irmão Luiz Aldeni também está com a sua oportunidade de louvar nesta noite. Em seguida, o Vozes de Júbilo. O Luiz Aldeni. Vozes de Júbilo, então, pode vir. Voz de Júbilo vai trazer aqui a sua adoração ao Senhor nesta noite. Logo após a participação do Vozes de Júbilo, o nosso irmão Paulo Moraes também vai estar adorando a Jesus nesta noite. Nós temos o prazer de saudar a todos em nome do Senhor Jesus. Chamados, a quem enviarei para pregar as boas novas? Quem se dispõe, quem se oferece para servir o grande Rei da Glória? A seara é muito grande, poucos são os ceifeiros. Quem quiser servir a mim, tem que morrer pra si, se doar por inteiro. A minha igreja não pode parar, chamei vocês para servir. Vocês foram escolhidos, chamados, separados para trabalhar para mim. Chamados para servir, chamados para pregar, chamados para ir, chamados para adorar, chamados pelo Santo dos Santos, a Ele, o grande Jeová. Chamados para ser, chamados para fazer, chamados para fora, chamados agora, nesse grande exército dos santos, vou servir a Jeová. Doar por inteiro. A minha igreja não pode parar, chamei vocês para servir. Vocês foram escolhidos, chamados e separados para trabalhar para mim. Chamados para servir, chamados para pregar, chamados para ir, chamados
fui chamado, separado, convocado, escolhido. Eu fui achado, convidado, abraçado, atraído. Eu fui chamado, separado, convocado, escolhido. Eu fui achado, convidado, alcançado, atraído. Pra servir, pra adorar a Jeová. Chamados pra servir, chamados pra pregar, chamados para ir, chamados pra adorar, chamados pelo Santo dos Santos a Ele, o grande Jeová. Chamados para ser, chamados pra fazer, chamados para fora, chamados agora, nesse grande exército dos santos, vou servir a Jeová. Nesse grande exército dos santos, vou servir a Jeová. Amém. Amém. Para que eu pudesse te ver, tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus. Humilde viestes à terra que criastes, por amor qual se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Por isso ele é adorado para sempre nessa noite. Para sempre exaltado.
ressuscitou, ressuscitou. O universo chora, o sol se apagou. Ali estava morto Salvador, seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado ele levou. E é por isso que nós estamos aqui nessa noite. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas se entregou o Filho. A guerra começou, a morte enfrentou, mas todo o poder das trevas ele venceu. A terra estremeceu, sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu pra sempre, pra sempre exaltado és, pra sempre adorado és, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? Porque o Rei ressuscitou, ele venceu pra sempre, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Então nessa noite nós louvamos ao Senhor, que é digno porque Ele é santo, santo é o Senhor. Então cante aleluia. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. Por quê? Cante. Cantamos a igreja. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, o poder. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Ele venceu.
Recebe o nosso louvor, a nossa adoração nessa noite. Obrigada, Senhor, porque Tu és eterno, porque Tu és maravilhoso, porque Tu és o nosso guia, porque Tu és a nossa salvação, porque Tu derramaste na cruz do Calvário o perdão dos nossos pecados. Obrigada, Senhor, porque Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Senhor, aquele que nos dá esperança, que um dia tudo vai passar aqui nessa terra, mas o Senhor permanecerá eternamente com aqueles que diz que Tu, Senhor, é o Salvador, que tem proclamado nesta terra, para sempre é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Então, Senhor, obrigada nesta noite, por nos permitir estarmos aqui neste lugar, por nos permitir, Senhor, chegar até aqui, sem merecermos, por causa da Tua bondade, por causa da Tua misericórdia. A Tua igreja te adora nesta noite, porque Tu és bom, Senhor, porque Tu és misericordioso, e se não fosse isso, nós não estaríamos aqui. Então nós Te louvamos, nós Te agradecemos e cantamos a Ti, Senhor, porque Tu és o nosso Deus, Tu és a nossa força, Tu és a nossa fonte de vida. Aleluia. Glória seja dada ao Senhor nesta noite. O teu coração se alegra nesta noite. O teu coração contempla o Senhor nesta noite. Se você tem fôlego de vida, cante ao Senhor. Celebre ao Senhor pelo dom da vida que Ele te dá nesta noite. Quantos desejavam estar aqui e não conseguem? Quantos queriam estar na igreja reunido e não conseguem? E eu e você estamos aqui nessa noite, porque primeiramente o Senhor tem tido misericórdia de nós e nos ama de uma maneira incondicional. E até aqui Ele tem nos sustentado. Então vale a pena quando nós chegarmos aqui em congregação, independente dos erros, dos acertos, mas nós somos o povo de Deus. Nós somos aquele que o Senhor morreu e ressuscitou pelas nossas vidas. Aleluia. Glória a Deus por isso. Então você pode dizer ao Senhor: cantamos. Cantamos. Cante. Cantamos. Só a igreja. Cantamos. Só a voz da igreja. Cantamos mais alto. Então, se Ele venceu, para que a gente temer? Se Ele venceu, para que a gente se desesperar? Lembra do salmista: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor. Então confia. E em meio a tanta coisa que você e eu temos enfrentado, o segredo é continuar cantando ao Senhor, fazendo reunidos em congregação e indo avante, como diz a palavra do Senhor. Amém, igreja? Glória a Deus. Glória a Deus. Eu trago a minha saudação em nome de Jesus. Amém? Vamos adorar. Continua, Deus. Continua, Pai, falando com o teu povo. Continua, Senhor, falando com a tua igreja. A tua igreja veio aqui nesta noite, Senhor, para ouvir a tua voz, para ofertar o teu culto de adoração. Pensando bem, só
presença de Jesus na minha vida justifica tanta coisa sem saída. É a realidade que eu não posso me afastar. Sua presença me encoraja, me anima todo dia. Sem Jesus Cristo eu não sei o que seria. Um vivo morto sem poder me levantar. Não me deixe sozinho, nem por um minuto, por favor. Não me deixe. A minha alma chora, grita, implora, não me deixe, Senhor. Só tu me entendes e não me censuras, embora eu sei que te aborreço, mas eu te peço, por favor, meu Deus, esqueça as muitas falhas que eu cometo contra ti. Se for preciso me exortar, falar comigo, estou te ouvindo. Fala comigo, acordado ou dormindo, ou aqui mesmo, se quiseres, quero ouvir. Estou contigo, ora não temas, te encoraja, vai em frente. É a presença que eu anelo tão somente. Não há barreiras que eu não possa ultrapassar. Mas se estou fraco, oh, me esconda em tuas asas bem segura. Me agasalha com teu manto de ternura. Oh, me transporta como o vento sobre o mar.
Meus amados irmãos, deixa o Espírito Santo fazer morada em teu coração. Deixa Ele agir na tua vida. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Vamos colocar de pé. Quero convidar aqui o nosso irmão Amon. Ele vai estar intercedendo pelo nosso irmão Bruno Jefferson, que vai ministrar a palavra de Deus nessa noite. Logo após a ministração da palavra, nosso pastor Davi traz os avisos e também o término da reunião desta noite. Salve a todos em nome de Jesus, amém. Orar. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito nesse lugar, por todas as canções, hinos, adorações ao teu nome. Nós clamamos mais uma vez a ti, Senhor, vem fazer a sua vontade no nosso meio, sopra o teu Santo Espírito, Pai, trazendo a revelação de quem tu és para aqueles que ainda não te reconhecem. E que no nome de Jesus, Pai, o Senhor possa usar o seu filho como instrumento em tuas mãos, Pai, para ministrar a tua palavra da verdade, porque o Senhor é a verdade, o caminho, a vida. Em ti nós temos tudo o que necessitamos, tudo o que precisamos está em ti, e em ti, Senhor, nós descansamos e agradecemos, Pai, porque em ti podemos confiar. No nome de Jesus, Pai, que a gente venha se alegrar, Pai, com tudo que o Senhor tem feito no nosso meio e com tudo que o Senhor tem feito em nossa vida, porque nós só temos motivos para glorificar ao Teu nome e para Te exaltar. No nome de Jesus, amém. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Meus queridos irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 18, a partir do versículo 1 para a nossa meditação nesta noite. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 18, começando a leitura a partir do versículo 1 para a nossa meditação nesta noite. Hoje, culto de missões locais, vamos trazer uma palavra acerca da expansão de missões à época da segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, tanto em Corinto quanto em Éfeso. Atos 18, a partir do 1, quem encontrou diz amém. Passemos a ler. Depois disso, partiu Paulo de Atenas e chegou a Corinto, e achando um certo judeu por nome Áquila, natural do Ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália, e Priscila, sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma, se ajuntou com eles, e, como era do mesmo ofício, ficou com eles e trabalhava, pois tinham por ofício fazer tendas. E todos os sábados disputava na sinagoga e convencia a judeus e gregos. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, foi Paulo impulsionado pela palavra, testificando aos judeus que Jesus era o Cristo. Mas resistindo e blasfemando eles, sacudiu as vestes e disse-lhes: o vosso sangue seja sobre a vossa cabeça. Eu estou limpo e desde agora parto para os gentios. Saindo dali, entrou em casa de um homem chamado Tito Justo, servia a Deus e cuja casa estava junto da sinagoga. Crispo, principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, creram e foram batizados. E disse o Senhor em visão a Paulo: não temas, mas fala e não te cales, porque eu sou contigo, e ninguém lançará mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Pode se assentar no nome de Jesus. Meus queridos irmãos, o texto que nós lemos do livro de Atos dos Apóstolos, livro histórico do Novo Testamento, vai tratar acerca de uma parte da segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, né?
nesse momento aqui em específico, Paulo já tinha vivenciado a implantação de uma série de igrejas. Ele, na sua primeira viagem missionária, teve por companheiro a Barnabé e saiu implantando, fundando diversas igrejas naquela região. E na segunda viagem missionária, ele teve por companheiro a Silas. É justamente nesse capítulo 18, quando ele já estava no meio da sua segunda viagem missionária, que o apóstolo Paulo estava indo de volta para Jerusalém. E antes de chegar em Jerusalém, ele revisitou as cidades de Corinto e de Éfeso. E eu digo para os irmãos que a decisão de Paulo de passar especificamente por essas duas cidades diz muito do que é ser um missionário de Deus. Paulo, por mais de uma vez, desejou ir pregar o evangelho na Ásia, mas a palavra deixa claro que ele foi impedido pelo Espírito Santo. Uma outra oportunidade, ele desejou pregar o evangelho em Bitínia e também foi impedido pelo Espírito Santo de Deus. E ele, que seguia sempre a orientação do Espírito Santo, ele deixou-se guiar pelo Santo Espírito quando teve uma visão em Troade, no qual aparecia para ele um homem dizendo: passa a Macedônia. Então o coração de Paulo queria ir para a Ásia, o coração de Paulo queria ir para a Bitínia, mas o Espírito Santo tinha um propósito específico para que Paulo passasse a Macedônia. E Paulo, como um bom missionário e temente ao Senhor Jesus, deu ouvidos à voz do Espírito. Paulo foi até a Macedônia, na primeira cidade que ele passou, que foi Filipos, ele apregoou o evangelho, passou por outras localidades, como por exemplo a cidade de Atenas, onde ele até pregou no Areópago, mas quando ele chegou em Corinto, ele encontrou um desafio e tanto. A cidade de Corinto era uma cidade conhecida pela sua imoralidade. Quando alguém falava de Corinto, ou referia-se a Corinto, referia-se a uma cidade conhecida pela sua imoralidade. Só para os irmãos terem uma ideia, na cidade de Corinto havia um templo dedicado a uma deusa pagã, que haviam prostitutas que prestavam seus serviços dentro do templo, onde os visitantes que passavam pela cidade tinham acesso. Então olhe o tamanho do desafio que o apóstolo Paulo tinha quando botou os pés nessa cidade. Uma cidade entregue à prostituição, uma cidade entregue à imoralidade, uma cidade entregue à adoração a vários deuses. Paulo podia muito bem ter dito: vamos passar para outro lugar, vamos procurar uma cidade mais fácil da gente implantar uma igreja, vamos procurar um local mais receptivo ao evangelho. Mas não foi essa a atitude do coração missionário de Paulo e dos que com ele estavam. Quanto mais difícil era a implantação do evangelho numa dada localidade, mais o Espírito Santo movia o coração missionário de Paulo, dizendo: eu tenho muita gente nessa cidade. Então, meus amados irmãos, nós aprendemos aqui que não é fácil fazer missões, mas o verdadeiro missionário, ele não olha para o tamanho da dificuldade, mas olha para o tamanho do Deus em quem ele tem crido. E aí ele ousadamente avança onde não há perspectivas, e o Deus que abre porta até onde não tem parede, abre oportunidade para que o evangelho chegue e transforme as vidas para a glória do Senhor Jesus. Pois quando Paulo chegou em Corinto, ele não teve uma grande recepção lá. Para os irmãos terem uma ideia, quem recebeu Paulo foi um casal. O casal era Áquila e a sua mulher Priscila. Áquila era o homem casado com uma mulher chamada Priscila. E eles já vinham expulsos de Roma. Eles eram judeus que moravam na Itália, mas o imperador Cláudio da época expulsou todos os judeus que estavam em Roma. E aí Áquila e a sua mulher Priscila foram expulsos juntos. Quando eles chegaram em Corinto, fixaram residência lá. Meus irmãos, até num negócio desse, Jesus Cristo tem propósito.
porque aquele casal foi expulso de Roma e serviu de guarida, de espaço onde Paulo poderia estar com eles. Paulo se juntou com eles e foi recebido por eles em sua casa. Às vezes a gente não entende certas coisas que nos acontecem, mas até as coisas ruins que acontecem aos crentes, Deus tem um propósito nisso. Quando Áquila e Priscila foram expulsos de lá, eu imagino a tristeza de sair da sua casa em Roma. Mas quando eles chegaram em Corinto, certamente eles entenderam. Deus tinha um negócio deles lá naquela cidade. E eles foram cooperadores fiéis de Paulo naquela localidade. Até porque, meus amados irmãos, ninguém faz missões sozinho. Nós precisamos, indiscutivelmente, da direção do Espírito Santo, e precisamos uns dos outros para dizer aos quatro cantos que Jesus Cristo reina, Jesus Cristo vive, Jesus Cristo breve voltará para nos arrebatar. Então Paulo tinha muitos cooperadores, e esse casal foi mais um desses, e eles tinham um ponto em comum. Além de serem pessoas que agora passariam a viver debaixo do mesmo teto, a palavra vai dizer que eles tinham o mesmo ofício. Tanto Áquila quanto Priscila, sua mulher, e Paulo também, eles eram fazedores de tendas. O que é isso? A tenda era uma espécie de abrigo, é uma espécie de casa temporária, que normalmente era feita de couro e de outros materiais. Paulo, que foi instruído aos pés de Gamaliel, certamente aprendeu com o seu mestre a trabalhar com couro. A cidade de onde Paulo veio era muito conhecida por trabalhar com couro. E aí Paulo, enquanto estava sendo instruído, antes mesmo de ser crente, aprendeu esse ofício. E pense, bispo Tarcísio, como foi útil ele ter aprendido a fazer tendas, porque a palavra vai dizer que eles trabalhavam nesse mesmo ofício. Então, entre uma cidade e outra, no tempo livre talvez que Paulo tinha, ele fazia uma tenda, vendia ali acolá, fazia outra tenda, vendia acolá, e isso ajudava no sustento de Paulo por onde ele passava. Aqui eu faço um adendo, que o ideal é que o missionário, o obreiro, aquele que está no campo, se possível for, ele não precisasse trabalhar de forma secular, que assim ele teria condições de se dedicar inteiramente à obra do Senhor. Mas a gente sabe que não é a realidade de uma forma geral. Normalmente os obreiros que nós temos são pessoas que têm também outros afazeres, justamente porque necessitam sustentar suas casas, sustentar suas famílias, e por isso que um culto como esse tem uma importância ainda maior, porque o primeiro motivo de nós estarmos reunidos aqui é adorar ao nome de Jesus. O segundo motivo de estarmos reunidos aqui nessa noite é falarmos sobre missões e os ossos do ofício que é trabalhar com missões. E também, como já foi dito aqui quando da coleta, a oferta dessa noite vai ser direcionada para a Secretaria de Missões, no propósito de manter a obra do Senhor em Apodi e nas suas mais diversas localidades. Então, irmãos, nós precisamos entender que o trabalho missionário não é fácil, mas Deus tem levantado homens e mulheres, famílias inteiras, que ainda têm amor pelas almas, cujas vidas não têm por preciosas, cujo apego não está nas casas que fixam em determinada localidade, mas o amor está, sobretudo, em pregar o Evangelho por onde quer que passem. Então nós precisamos honrar essas pessoas que estão fazendo esse tipo de serviço. Eu li nessa semana uma frase que é muito verdadeira e tem a ver com o que eu estou dizendo, que alguém disse que a última parte de um homem que se converte a Cristo é justamente o bolso. O homem, ele converte a cabeça, converte o coração, entrega a família, entrega a saúde a Cristo, mas normalmente a última parte, a parte mais dura, mais difícil de se converter, é o bolso de muitos. Então nós entendemos, irmãos, por esse texto, que o apóstolo Paulo sabia dessa realidade.
E para não ser pesado para os irmãos, também trabalhava por fora. Então ele trabalhava no reino e trabalhava de forma secular. Tudo para a glória do nome de Jesus de Nazaré. E a palavra vai dizer no versículo 4 que Paulo tinha uma missão todo santo sábado. Ele disputava na sinagoga tanto com judeus quanto com gregos. Essa palavra disputava significa no grego claramente que ele debatia, que ele argumentava, que ele apresentava argumentos tanto a judeus quanto a gregos, dizendo: olha, o Cristo a quem eu prego, que foi morto pelos judeus e que ressuscitou ao terceiro dia, ele é o Filho de Deus. Ele é o Salvador do mundo todo e de vocês também, só basta vocês crerem. Então ele disputava todo sábado, porque no sábado a sinagoga era mais lotada. Então ele ia justamente no momento onde ele poderia ter um público maior para anunciar Jesus Cristo. Hoje em dia as pessoas têm muita timidez para falar de Jesus, né? A impressão que eu tenho é que às vezes as pessoas têm muita ousadia para o que não presta e pouca ousadia para aquilo que edifica. No que diz respeito ao reino de Deus, nós precisamos falar mais, pregar a tempo e fora de tempo, porque o Rei da Glória está voltando. E assim como Paulo disse, eu digo também nesta noite, nós precisamos pregar, porque Deus ainda tem muitas vidas nessa cidade para ganhar para o seu reino. E são pessoas, talvez da minha e da sua família, que ainda não confessam a Cristo. Pessoas que até já confessaram, que porventura estão afastadas, mas Deus ainda há de cumprir essa obra. Quem crê diz amém. Então Paulo, ele disputava nas sinagogas e convencia, pelos argumentos que o Espírito Santo lhe dava, tanto judeus quanto gregos. E aí Paulo direciona inicialmente o seu ministério a judeus, mas também prega para gregos. E aí a palavra vai dizer no versículo 6 de Atos 18, que os judeus resistiram e blasfemaram acerca da palavra que ouviram da boca de Paulo. Olha, meus irmãos, se aqui tivesse escrito que foram os gregos que tinham resistido e blasfemado, eu não me admiraria. Afinal de contas, os gregos eram politeístas e adoravam vários deuses. A coisa mais normal do mundo era eles não acreditarem na palavra de Paulo. Mas quem resistiu e quem blasfemou foi justamente os judeus. Eles blasfemavam dizendo que Jesus não era o Cristo, que Jesus não era o Messias. Eles estavam aguardando e estão aguardando até hoje um Cristo que viesse andando numa carruagem, que impusesse uma liberdade para Israel na época de Roma. Eles estavam esperando um Cristo que viesse para esmagar os inimigos de Israel. E aí Jesus veio humilde, nasceu de uma virgem, cresceu em simplicidade, foi batizado no Rio Jordão pelo seu primo, esteve entre nós por cerca de 30 e poucos anos, morreu, ressuscitou ao terceiro dia, apareceu para Maria Madalena, apareceu para outra Maria, apareceu para Pedro, apareceu para Paulo no caminho de Damasco, apareceu para os 10 discípulos numa oportunidade, 8 dias depois apareceu para os 11 que estavam vivos, dessa vez Tomé estava, apareceu para 500 crentes de uma vez só, e todo mundo que estava ali estava ciente: Jesus venceu a morte, Jesus é maior do que a morte, Jesus realmente ressuscitou. Então Paulo pregou esta mesma verdade, mas os judeus blasfemaram do que ele dizia. Aí foi quando Paulo disse assim: o vosso sangue seja sobre a vossa cabeça. Eu estou limpo e desde agora parto para os gentios. O que é que Paulo estava dizendo? Eu gastei meu tempo falando de Jesus para vocês, vocês tiveram a oportunidade, mas vocês não creram. Agora eu vou mudar o foco. Em vez de eu gastar meu tempo para com os judeus, eu vou empregar meu tempo para os gentios.
Meus amados irmãos, inclusive essa foi a nossa sorte também. Porque o Deus a quem nós servimos não é um Deus somente de Israel. Ele também é o nosso Deus. Nós andávamos perdidos como ovelhas que não têm pastor, desgarrados, errantes pelo mundo, mas Cristo nos encontrou, Cristo nos resgatou, e hoje nós podemos dizer que somos salvos pela graça, mediante a fé em Cristo, e isto não vem de nós, é dom de Deus. Meus amados, veja que Paulo partiu para os gentios e chegou na casa de um homem chamado Tito Justo. Esse homem servia a Deus, ele e todos da sua casa, e a casa dele era uma casa estratégica, era quase colada com a sinagoga. Aí Paulo viu uma oportunidade. Irmãos, quem é missionário, quando vê uma oportunidade, não desperdiça a oportunidade não. Ele chegou na casa desse Tito Justo, que era temente a Deus, viu que era perto da sinagoga e disse: eu vou ficar perto desse Tito, porque qualquer coisa eu entro dentro da sinagoga, qualquer coisa eu entro, não perco a oportunidade, vou falar de Jesus lá no meio da sinagoga, tanto para judeus, quanto para gentios, quanto para gregos, eu não vou perder a oportunidade. E Deus honrou a disposição do missionário Paulo. A palavra vai dizer no versículo 8 que Crispo, que era o chefe da sinagoga de Corinto, creu no Senhor Jesus, ele e toda a sua casa. Meus amados irmãos, isso não é uma vitória pequena não, isso é uma vitória grande. O chefe da sinagoga, o principal da sinagoga, o líder da sinagoga, agora estava confessando para quem chegasse lá que Jesus Cristo era o seu Salvador pessoal. E aí a palavra vai dizer que assim como ele creu, Crispo e todos da sua casa, também muitos dos coríntios, ouvindo a Paulo, creram e logo foram batizados. Meus amados irmãos, mas na obra missionária as adversidades são muitas. O fato dos judeus terem se levantado contra Paulo também certamente lhe trouxe preocupação. A gente precisa tão somente recordar que 2 capítulos atrás, no capítulo 16 de Atos, quando Paulo estava passando por Filipos, aquela região lá da Macedônia, ele pregou a palavra, uma mulher chamada Lídia, que era vendedora de púrpura, se converteu a Cristo. Inclusive Lídia foi a primeira pessoa que creu em Cristo lá na Europa, né? Paulo continuou pregando a palavra lá em Filipos, um pouquinho antes aqui desse capítulo em que nós estamos, e aí uma mulher que era uma pitonisa, uma médium, que tinha um espírito de adivinhação, foi liberta através da oração que Paulo fez. O espírito imundo abandonou aquela mulher, e aí por conta disso, Paulo e Silas foram presos e foram açoitados, amarrados, conforme Atos 16, Então eu estou rememorando isso para dizer que poucos instantes antes, Paulo tinha sido açoitado, amarrado, açoitado com varas, amarrado no tronco, preso no cárcere interior. Mas o Deus a quem ele serve, ao qual perto da meia-noite ele e Silas cantavam e oravam para Jesus. Aí os presos escutaram, Jesus mandou um terremoto, abalou as estruturas do cárcere, todas as prisões se abriram. O carcereiro disse: eu vou me matar que os presos vão fugir. Paulo disse: não faça um negócio desse, que nós estamos todos aqui. O carcereiro disse: o que é que eu tenho que fazer para eu ser salvo? Ô pergunta abençoada fez esse carcereiro. Era só a deixa, pastor Davi, que Paulo estava querendo, junto com Silas, para mostrar para ele como é que alguém é salvo. Ele disse: o que é que eu preciso fazer para ser salvo? Aí Paulo disse: é agora, é agora, creia no Senhor Jesus, e será salvo tu e toda a sua casa. E a palavra vai dizer que ele creu, e logo também foi batizado. Levou Paulo, junto com os que com ele estavam, à sua casa, e todos na sua fé em Jesus se converteram e se alegraram em Cristo Jesus. Então Paulo foi preso, mas até na prisão de Paulo Jesus tinha um propósito. Paulo foi para Corinto, mas mesmo no meio daquela cidade imoral, Deus tinha muitas vidas para salvar.
E aí eu digo, meus amados irmãos, que Crispo foi um exemplo de uma das autoridades que se converteram a Cristo. Às vezes a gente acha que é muito complicado que alguém que está numa posição de autoridade se converta ao Senhor. Mas não interessa quem seja a autoridade ou qual seja o título que alguém carregue, todos nós necessitamos de Jesus Cristo. A palavra nos garante que todos pecamos e destituídos estávamos da glória do Senhor. Mas se por um homem, a saber Adão, entrou o pecado no mundo, pelo segundo Adão, isto é, Jesus o Salvador, chegou perdão para a minha vida e para a vida de cada um dos senhores. Isso é motivo para a gente dar glória ao nome de Jesus de Nazaré. Então Paulo estava preocupado porque podia acontecer com ele aqui em Corinto algo parecido do que ocorreu quando ele estava em Filipos e foi preso, amarrado e açoitado. Mas Deus, que é onisciente, o nosso Senhor Jesus, que cuida em detalhes da minha e da sua vida, tratou de aparecer para Paulo em uma visão, e ele disse a seguinte frase. O nosso Senhor Jesus disse para Paulo: não temas, fala e não te cales, porque eu sou contigo, e ninguém vai lançar mão de ti para te fazer mal, porque eu ainda tenho muito povo nessa cidade. Aleluia, louvado seja Deus. Era o refrigério que o missionário Paulo estava precisando, era o combustível que faltava para Paulo concluir a sua segunda viagem missionária. Ele recebeu da boca de Jesus, em visão, a garantia de que ninguém iria fazer mal a ele, que ele podia com ousadia pregar o evangelho. Meus amados irmãos, a segurança de um homem não está num revólver na sua cintura. A segurança do homem não está em seguranças contratados para fazerem a sua guarda. A segurança do homem não está numa fortaleza ou num muro alto, não. O que nos protege verdadeiramente é o leão da tribo de Judá. Esse sim é o nosso escudo, é o nosso broquel, é a nossa fortaleza, é em quem nós temos crido e por ele não seremos confundidos. Veja, meus amados irmãos, que depois desta palavra de Jesus para Paulo, Paulo mais ousadamente pregou o evangelho em Corinto, ficando por lá cerca de 1 ano e meio, e depois partiu para Éfeso, outra cidade difícil de pregar o evangelho. Mas quando ele chegou em Éfeso, foi grandemente usado pelo Espírito Santo, ficou cerca de 2 anos lá, e a palavra vai dizer que toda a Ásia ouviu acerca de Jesus de Nazaré. Então eu concluo essa mensagem dizendo que fazer missões não é fácil. Missões é feita pelos joelhos daqueles que oram, pela boca daqueles que pregam, que louvam, pelos pés daqueles que vão e pelo bolso, pelas finanças daqueles que contribuem. Todos nós precisamos, em alguma medida, sermos participantes disso. Talvez você não tenha a disposição ou o tempo ou o chamado para ir fazer a missão num determinado local desta cidade, mas Deus tem levantado homens e mulheres, famílias inteiras para isso. Se Deus te abençoou, por exemplo, com uma fonte de renda, você também pode abençoar a obra do Senhor. Se Deus te abençoou com um meio de transporte, você pode ir para os cultos ajudar louvando, pregando, cantando e levando mais 1, 2, 3, porque quanto mais gente para adorar Jesus, melhor, porque o nome dele vai ser mais glorificado. Então que a gente possa ter isso em mente, que Deus seja dono do nosso ser em todas as áreas, corpo, mente e espírito, porque o nosso Deus é Senhor e Salvador. Eu agradeço essa rica oportunidade no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, nosso maninho Zé está com essa oportunidade de trazer o seu louvor de adoração a Deus. Mas enquanto isso, meus irmãos, o convite é feito a você.
não volta para casa do mesmo jeito. Entregue a sua vida a Jesus. Para você que está afastado dos caminhos de Deus, hoje é a oportunidade de reconciliação. Não volte para casa como visitante, volte para casa como filho de Deus, lavado e remido pelo sangue de Jesus nesta noite. Eu cumprimento os irmãos em Cristo Jesus, amém? Glória a Deus, aleluia. Pra te adorar, Senhor, te dar o meu louvor. Quero me prostrar, vou me derramar aos teus pés, Senhor. O meu vaso de alabastro quero lhe oferecer. Me humilho aos teus pés, porque santo tu és. Vem meu louvor receber. Sou pequeno e tão falho, não mereço teu amor, mas eu sei que mesmo assim o Senhor cuida de mim, um tão pobre pecador. Aleluia. Purifica as minhas vestes com teu sangue remidor. Me ajude a ser fiel, pois eu quero chegar no céu e te abraçar, Senhor, pra te adorar, Senhor. Te adoramos, Senhor Jesus, te dar o meu louvor. Quero me prostrar, vou me derramar aos teus pés, Senhor. O meu vaso de alabastro quero lhe oferecer. Me humilho aos teus pés, porque santo tu és. Vem meu louvor receber, meu louvor receber, pra te adorar, Senhor. Eita Deus, não mereço teu amor, mas eu sei que mesmo assim o Senhor tem cuidado de mim, um tão pobre pecador. Louvado seja teu nome, Senhor Jesus. Purifica as minhas vestes, purifica, Senhor, com teu sangue remidor. Nos ajude a ser fiel, pois queremos chegar no céu e te abraçar, Senhor. Aleluia. Pra te adorar, Senhor. Te adoramos, Senhor Jesus. Te dar o meu louvor, te damos o nosso louvor. Quero me prostrar, vou me derramar aos teus pés, Senhor. O meu vaso de alabastro queremos te oferecer, Senhor Jesus. Quero lhe oferecer.
Obrigado, Senhor Jesus, pela oportunidade. Aleluia. Graças a Deus por esses momentos vividos aqui, neste lugar, esta noite. Deus abençoe a cada irmão, a cada irmã, a cada amigo que veio até aqui, os visitantes que aqui chegaram. Deus abençoe a todos, no nome de Jesus. As irmãs estão avisando que hoje tem a cantina missionária. A cantina missionária é um braço da nossa missão e muito tem ajudado ao trabalho de missões local. A nossa igreja tem um trabalho na sua responsabilidade no município e algumas comunidades, cidades também, e tem a missão regional. E essa cantina, ela trabalha ajudando a missão local. Então, os irmãos procuram lá, as irmãs estão oferecendo sanduíche de frango e você deve ajudar. Alguém deseja aceitar o Salvador hoje à noite? Está vindo um moço ali, e é resultado das orações. Deus lhe abençoe. É neto, é? Neto. Vem para esse lado. Mais alguém deseja vir? Onde é que está a segunda pessoa? Vamos ficar de pé, porque a gente vai orar pelo jovem e também encerrando a reunião da noite. Nós avisamos aos irmãos que o boletim já repassamos para todos e já está com todos quantos a gente tem o contato. Deus abençoe. Eu vou convidar o presbítero Andreaso para orar ao Senhor e convidar o pastor Ivanildo para impetrar a bênção apostólica. E a gente vai orar também pelo moço que está entregando a vida ao Salvador. Vamos orar. Eu saúdo a todos em nome de Jesus, amém? Oremos no nome de Jesus. Soberano Deus, eterno e justo Pai, glórias te damos, Pai querido, neste momento, pela vida, Pai, do irmão, a qual entrega, Pai, a sua vida ao Senhor. Escreve, Pai querido, o teu nome no livro da vida, Pai. Conduz este jovem, Pai querido, na tua obra, na tua igreja, que ele possa se sentir, Pai, satisfeito de falar das tuas maravilhas, dos teus feitos, meu Deus. Nos abençoa, Pai querido, nos leva aos nossos lares, Pai querido, nesta noite. Nos dá uma boa noite de descanso, Pai, porque nós te agradecemos neste momento, Pai querido, pelo dia também que passamos, Pai, pelos os teus livramentos, Pai querido, na nossa vida, Pai, que tem sido grandioso, Pai querido. Nesta noite, Pai, aqui nesta igreja, Pai, foi pregado o teu evangelho ao teu povo nesta noite, Pai querido, um culto de missões, Pai querido, onde a tua igreja contribui para a missão que é árdua, mas o teu povo faz até os dias de hoje. E o Senhor tem nos abençoado e nos livrado de todos os mal, meu Deus.
Então fica conosco, Pai, nos leva, Pai, aos nossos lares, na tua divina mão poderosa, nos abençoando e nos livrando, no nome de Jesus. Amém, meu Deus. E o amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Divino Espírito Santo, sejam com todo o povo de Deus, agora e sempre. Amém e amém.